O papel das famílias tradicionais na política é um traço da cultura brasileira e deixa suas marcas até hoje na história do país. Quem explica o fenômeno é o cientista político Vanúquio Pimentel. Então, desde o Império que o Brasil, para se formar como um Estado federal, o Império precisou fazer um acordo com as lideranças locais, né? O país sempre foi um país de dimensões territoriais muito grandes e para que o Império pudesse se legitimar, né? Para que o imperador pudesse se legitimar, era preciso ter um acordo com as alianças locais. Então, isso ele acabou fortalecendo o poder de grupos familiares que já existiam, né, nas diversas províncias, para que ele pudesse garantir a coroa. Então, a partir daí, você tem o início do reforço dessa estrutura familiar. Ao longo dos anos, isso foi sendo reproduzido, né? Ao longo do Império, isso foi mantido e reproduzido em uma estrutura aristocrática que perdurou até o final do Império. Com o advento da República, esses grupos familiares continuaram tendo o poder econômico e político que sempre tiveram, mas ao longo das mudanças que o país passou nos anos 30, nos anos 40, na ditadura militar, esses grupos familiares se mantiveram. A estrutura familiar hoje e esses clãs políticos, eles se reproduzem basicamente nos municípios. Na democracia brasileira, o voto, né, ele está nos municípios, então ele não está na União, os estados, o governador depende significativamente também da quantidade de prefeitos que apoia eles. A dinâmica política, ela está no município, é o elemento mais importante, na minha opinião, do sistema político brasileiro. É onde se estrutura a preferência do voto das pessoas, é onde se formam os cargos de deputado federal, estadual, de governador e o próprio cargo de prefeito e vereador. Ou seja, ali, naquela localidade, que se define a preferência do eleitor. E nesses municípios, essas famílias passam a controlar, têm o controle do governo municipal e passam a controlar o processo político a partir da utilização da máquina pública, do emprego, para reforçar uma estrutura familiar, né, um reforço aí no nome da família, em que essas famílias colocam os seus parentes para controlar os recursos públicos e, a partir daí, transformar esse controle em recurso político. Para que se dispute um cargo eletivo no Brasil, é preciso ter um partido, mas pode ser qualquer partido. Então, o que importa para essas famílias não é o nome do partido em que ela está ou a ideologia do partido em que ela está, mas o que importa é que ela tenha um partido e que esse partido garanta a ela o controle do processo político. A grande maioria desses grupos, eles transitam em diversos partidos e se dividem em diversos partidos para controlar o máximo de partidos possível. Então, nesse caso, são estruturas que ficam alheias à estrutura. Na verdade, elas competem com a estrutura partidária, ou seja, o filtro que o eleitor deveria ter, que era o partido político, acaba sendo substituído pelo filtro da família, ou seja, é a estrutura familiar que torna-se referência para o eleitor e não o partido. Deveria ser o partido, mas acaba sendo a estrutura familiar, ou seja, a família acaba sendo a referência do eleitor e não o partido em que a pessoa está.